Oi, gente, tudo bem aí? Vamos dar continuidade ao nosso estudo das soluções, tá bom? O que nós já vimos de soluções? Aquele coeficiente de solubilidade que mostra quando uma solução é saturada, insaturada ou supersaturada, né? Fizemos também alguns exercícios que relatam essas situações de coeficiente de solubilidade, né? A capacidade que um determinado solvente tem de dissolver uma certa quantidade de soluto. E agora, nessa aula, dando continuidade ao assunto, nós vamos falar um pouquinho dos diversos tipos de determinações de concentrações dessas soluções. O que é concentração? É o estudo que mede a quantidade de soluto que nós colocamos numa certa quantidade de solvente. E essa concentração primeira que nós vamos estudar, que se chama aqui concentração comum, o próprio nome já diz, né? É a que mais frequentemente utilizamos, que mais vamos encontrar no nosso dia a dia. Por exemplo, até deixei aqui para vocês algumas coisas em que aparece essa informação de concentração comum. Por exemplo, nos medicamentos, tá? Esse é um medicamento, normalmente nas caixinhas de remédios, nós temos algumas informações que são obrigatórias, né? Esse caso aqui desse, por exemplo, que não é genérico, ele tem uma marca de fantasia, tá? É o Loratadine. Esse é um antialérgico, tá? Aí do ladinho dele, obrigatoriamente tem que vir aqui o princípio ativo. O Loratadine tem como princípio ativo a loratadina. O que é a loratadina? A substância que vai melhorar ou que teoricamente melhoraria a alergia, o processo alérgico. Do ladinho desse nome, né, que é a parte aí da indústria farmacêutica, vem a concentração, que é a chamada concentração comum. Ele coloca assim, ó, loratadina 10 miligramas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, ao ingerir um comprimido, o volume todo é o comprimido. Ao ingerir um comprimido desse, quanto que você vai estar engolindo de loratadina? 10 miligramas. Então, isso aqui é fundamental que se coloque no medicamento, porque quando o médico prescreve esse medicamento, faz a receita, ele tem que saber o seguinte, se ele tem lá um adulto, uma criança, um bebê, um idoso, e dependendo do tipo físico, da idade, ou seja, existe uma série de critérios, ele vai indicar a dosagem, que não deve ser a mesma, por exemplo, de um adulto para uma criança. Normalmente isso não acontece, né? Então é preciso que a pessoa saiba ou que pelo menos esteja informado isso, mesmo que ela não vá avaliar isso no momento de compra, mas tem que estar informado que ao ingerir o volume total, que é o comprimido, ela está ingerindo 10 miligramas disso. Logicamente que o comprimidinho, ele não tem essa massa, porque o comprimido, olha, é bem pequenininho até, mas se eu colocar ele numa balança, ele tem mais de 10 miligramas, porque 10 miligramas é muito pouquinho. Então ele acaba tendo que ter uma carga, que a gente chama, que é uma substância inerte, tá? Alguma coisa que entra no seu corpo e não vai fazer modificação nenhuma, para que esta carga leve para você os 10 miligramas da loratadina. Então, é muito comum você encontrar isso nos medicamentos. Ó, tem esse outro medicamento aqui, que é uma pastilha para garganta, tá? Que a marca de fantasia dela é Benatux. Aí coloca aqui, ó, do ladinho, ó, dessa vez tem 3 princípios ativos, cloridato de difenildramina, 5 miligramas, cloreto de amônio, 50 miligramas e citrato de sódio, 10 miligramas. Então, isso daqui eu nunca abri, então não vou abrir não. Então, ó, se eu ingerir uma pastilha dessa, conforme a pastilha você consome como se fosse uma balinha, né? Conforme você está chupando aquela balinha da pastilha, você vai receber essas 3 substâncias. Precisa obrigatoriamente ver no rótulo, porque de repente tem alguma substância dessa aqui que você tem uma alergia, que o seu corpo tem uma reação adversa, então obrigatoriamente tem que vir. Assim como obrigatoriamente tem que aparecer nos medicamentos a bula, né? A bula mostra a posologia, ou seja, quanto que você tem que usar, o que cada um dos princípios ativos, como que ele atua, os efeitos colaterais possíveis. Tem medicamento, quando você abre a bula assim, parece um caderno. Ele mostra tanto efeito colateral que não necessariamente você terá. Mas obrigatoriamente a indústria farmacêutica tem que colocar para se prevenir. De repente, se acontecer, eu já te avisei. É mais ou menos assim. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, não é? Então tem uma série de coisas que precisam ser observadas. E todos os medicamentos,
tem que aparecer a quantidade de concentração, ou seja, ao ingerir tantos ml, se ele for líquido, ou ao engolir um comprimido, você estará recebendo tanto do princípio ativo. O que é o princípio ativo? A substância que atua melhorando a garganta, a alergia, tá? Então isso nos medicamentos. Mas isso também aparece, gente, nos alimentos. Tem aqui, por exemplo, uma latinha de leite em pó, tá? Fazendo comercial sem nenhuma intenção. Essa latinha de leite em pó, ela mostra aqui o modo de preparo, né? E tem aqui uma tabelinha, em todos os alimentos industrializados há de ter isso. Tem uma tabelinha que fala da informação nutricional, ou a composição centesimal. Aí ele fala assim, ó, no modo de preparo, ele fala que para um copo de 180 ml, você deve colocar 2 colheres de sopa. Tá? Essa é a receitinha que ele dá. Tem gente que põe mais, tem gente que põe menos, mas enfim, ele indica isso. Aí na tabelinha de informação nutricional ele fala, ó, se você fizer o preparo conforme indicado, ou seja, usar 2 colheres, que ele fala aqui, ó, 2 colheres desse leite em pó tem aproximadamente 25 gramas. As duas juntas, 12,5 gramas em média por colher. Ele é bem levinho, ele é pouco denso. Então, se você tiver bastante leite na sua mão, leite em pó, não necessariamente ele é pesadinho, tá? Então ele fala, ó, se você usar cada 2 colheres que você ingerir, porque quando você faz lá um copo, você vai ingerir 2 colheres de sopa, você terá, ele coloca aqui, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, os minerais, sódio, cálcio, ferro, zinco e as vitaminas. Então ele coloca quantos gramas eu terei, ou quantos miligramas, ou que porcentagem eu terei, e ele mostra a recomendação diária também. Se você ingerir isso, quanto que você já estará recebendo da recomendação diária. Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, se você ingerir esse copo de leite preparado, né, com 25 gramas de leite em pó, você estará ingerindo de cálcio 380 miligramas, que já é 38% do que você precisa. Ou seja, não basta só isso. Você precisa de um pouco mais de cálcio por dia. Que não precisa vir o cálcio, por exemplo, só do leite. Existem outros alimentos que contêm cálcio, derivados, ovos, né? Existem outros alimentos que contêm cálcio também. Mas obrigatoriamente no alimento industrializado, processado, tem que vir um rótulo com marca de fantasia, modo de preparo, validade e principalmente a informação nutricional. Agora as pessoas ficam olhando isso muito raramente, né? Mas é preciso ter de novo, por quê? Para saber que isso é alimento, para ser alimento tem que ter nutriente, né? E para saber também para aquelas pessoas que têm algumas intolerâncias, né? Tem gente que não pode receber determinadas coisas, então obrigatoriamente tem que se falar aqui o que existe nesse alimento para saber se você pode ou não, ou seja, informação obrigatória para o consumidor, tá? E isso é feito através da chamada concentração comum. Bom, o que é concentração comum? A concentração comum é simbolizada pela letra C maiúscula, é uma fórmula, tá? E ela é a razão entre M1 e V, tá? Então nós vamos trabalhar com algumas formulinhas agora para você entender como é que se chegou ali a colocar a informação no rótulo, tá? Bom, a concentração comum é a letra C maiúscula. E o M1, onde M1 é a massa do soluto, tá? E o V é o volume da solução. Massa do soluto e volume da solução. Aliás, toda vez, gente, que nós tivermos fórmulas que tiver índice, números pequenininhos, o número 1 refere-se sempre ao soluto, tá? Quando não tiver número, é massa total. Quando tiver número 2, é massa do solvente. Então, dessa vez, o que é concentração comum? É a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Ou seja, num comprimido que tem volume tanto ou de massa tanto, 10 miligramas é de loratadina, tá? Então, é a relação de concentração. Agora, normalmente nós trabalhamos, não é obrigatório isso, normalmente nós trabalhamos com massa
em gramas e com volume em litros, mas isso não é necessariamente normal. Já que essas são as unidades mais comuns, eu vou lembrar aqui para vocês algumas conversões de unidades, tá? Porque se precisar fazer essa conversão no exercício, você tem meio aqui de lembrar. Vamos trabalhar aqui com as principais unidades de massa, tá? Normalmente nós trabalhamos com quilograma, tá? Lembrando que 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas, tá? Então, uma das unidades normalmente é grama, mas pode ser que eu trabalhe, que enquanto o exercício fala tantos quilogramas, e aí você tem que fazer a conversão para gramas. Então, ó, 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. Pode ser também que você encontre um exercício em miligramas, por exemplo, aqui no medicamento a unidade de medida é miligrama. Já no leite em pó, a unidade de medida, por exemplo, de gorduras, de proteínas é em gramas. A de cálcio, sódio, magnésio não tem não, de ferro e zinco, é em miligramas. Já de vitaminas é microgramas, ou seja, existem unidades várias, depende da quantidade existente no produto. Então a gente precisa saber fazer essas transformações, tá? 1 quilo, 1000 gramas. 1 grama é a mesma coisa que 1000 miligramas, tá? Olha como eu fiz a leitura aqui dessa representação. 1 grama é a unidade de medida o grama. A grama é o mato que está lá fora, tá? Então não é 200 gramas, são 200 gramas. Aqui lê-se 1 grama, tá? 1 grama é a mesma coisa que 1000 miligramas. O que é 1000 miligramas? É pegar esse 1 grama e dividir por 1000. Cada partezinha 1 miligrama, tá? Então, 1 quilograma, 1000 gramas. 1 grama é a mesma coisa que 1000 miligramas, tá? E as unidades mais comuns de volume? Vejamos aqui as unidades mais comuns para volume, porque às vezes você vai precisar também fazer essas conversões de unidades, tá? Então, vamos lá. O volume, se for, por exemplo, um medicamento, se o medicamento for líquido, normalmente ele fala assim, ó, cada ml contém, né? Agora, se for, por exemplo, eu tenho muitos litros de leite, aí ele vai falar cada litro contém, tá? Então depende do que você tiver, o tipo de embalagem, de conteúdo, tá? Mas as unidades de volume mais comuns são metro cúbico, litros e mililitros. Também eu posso usar aqui centímetros cúbicos. Vamos lembrar aqui como é que essas medidas são feitas. Vamos imaginar o seguinte, gente, que eu faço uma caixa bem grande, tá? Onde de cada lado dessa caixa tivesse 1 metro. 1 metro de altura, largura, comprimento. 1 metro de arestas, 1 metro de cada lado, tá? Aí eu falasse assim para você, fale para mim qual que é o volume dessa caixa. O que é volume? É o espaço que ela ocupa. Como é que a gente determina o volume de um sólido regular? A gente faz assim, ó, volume é a altura, que eu sei que se escreve com a letra A, mas aqui a determinação de altura é H, no sistema internacional. Para determinar o volume, então faço altura vezes largura vezes comprimento. Bom, se a caixa tem 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de comprimento, quer dizer que o volume dela é 1 metro cúbico, porque 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Metro vezes metro vezes metro, a gente, na multiplicação dos expoentes, a gente soma. Então aqui deu 1 metro cúbico. Então eu falo o seguinte, essa caixa é uma caixa grandona, tá? 1 metro de cada lado. Aí eu resolvo fazer o seguinte, eu vou colocar água aqui dentro. Sabe quantos litros de água eu consigo colocar dentro de 1 metro cúbico? 1000 litros. Isso significa o seguinte, que a unidade de medida metros cúbicos representa um volume equivalente a quanto, gente? Ó, então vou falar o seguinte, já que numa caixa grandona, que tem um volume de 1 metro cúbico, 1 metro de cada lado, ela ficou bem grandona, já que ali dentro cabe 1000 litros, eu posso afirmar que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros.
Aí, às vezes, você vê isso na conta de água. Na conta de água da nossa casa, o consumo, tem lá vários campos lá na continha de água. No campo consumo está escrito em metro cúbico. Então ele fala assim, consumo do mês, por exemplo, 10 metros cúbicos. O que ele quer dizer? Que você gastou naquele mês 10 mil litros. Por que eles optam em colocar em metros cúbicos? Porque como você gasta muitos litros por mês, eles usam um múltiplo do litro para ficar mais fácil, para não ficar com tantos zeros ali na informação de consumo, tá? Desculpa. Então, o metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros, tá? Agora, se eu tiver 1 litro, eu tenho a mesma coisa que 1000 mililitros. O que é fazer o 1000 mililitros? É dividir o litro por 1000 partes iguais. Então, 1 litro, 1000 ml, tá? Agora, eu posso afirmar uma outra coisa também, que 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Por que ml é a mesma coisa que centímetro cúbico? Agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou fazer uma caixinha bem pequenininha, tá? Uma caixinha onde de todos os lados ela tenha 1 centímetro. Então dessa vez agora eu vou fazer uma caixinha assim, ó, desse tamanhinho assim, pequenininha, tá? Aí eu tiro a tampinha dela e coloco água aqui dentro. Essa caixinha que tem 1 centímetro de aresta, qual que é o volume dela? Bom, 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. Bom, o volume dela é de 1 centímetro cúbico. O que é 1 centímetro cúbico? É uma caixinha onde de todos os lados tem 1 centímetro, bem pequenininha. Aí eu resolvo abrir essa caixinha e colocar nessa caixinha água. Sabe quantos ml cabem aqui dentro? 1 ml. Por isso eu afirmei aqui que 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. O que eu quero dizer? Que dentro de uma caixinha de 1 centímetro cabe 1 ml, são unidades equivalentes. Então quando eu falo assim, 10 ml ou 10 centímetros cúbicos, eu estou falando da mesma coisa. Ou seja, mililitro é a mesma coisa que centímetro cúbico, são unidades equivalentes. Se o médico fala assim, na receita, eu já vi receita escrita assim, não sei porque também foi colocado, só meio para complicar. Beber 10 cc a cada 8 horas. O que ele quer dizer? Beber 10 centímetros cúbicos, ou seja, beber 10 ml, porque são unidades equivalentes, pode ser utilizado, tá? Então, essas são as mais comuns unidades de medida de massa e de volume. Por que eu preciso saber disso? Porque os exercícios às vezes pedem para você fazer a conversão na unidade que eles querem que seja indicada. Então eu preciso lembrar essas associações, tá? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de um exercício assim. Preciso arrumar uma super lousa que apague bem, né? Porque tá mais difícil apagar a lousa do que propriamente dita a aula. Mas vamos lá, é o que temos no momento. E a caneta azul parece que está mais difícil de apagar do que a caneta preta. Vou manter a preta. Talvez a azul seja a mais antiga tinta, não sei se é isso. Mas vamos lá, vou escrever agora com a preta que é mais fácil para eu apagar. Por exemplo, olha, eu falo assim para vocês, olha, quero saber qual que é a concentração de uma solução em gramas por litro, tá? Eu já indiquei a unidade que eu quero que você represente no final. Qual que é a concentração em gramas por litro de uma solução onde eu usei, nossa, eu não consigo fazer a lousa ficar quieta, onde eu usei 200 gramas de um soluto, tá? E eu dissolvi esses 200 gramas de soluto em 500 ml de água. Eu quero saber qual a concentração em gramas por litro, tá? Primeira coisa que eu vou ter que fazer, gente, tenho que mudar essa unidade de medida de volume. Porque ele quer que no final eu determine a concentração em gramas por litro. Bom, eu sei que 1 litro é 500 ml. Desculpa. Eu sei que 1 litro é 1000 ml, não é? Se eu tenho 500 ml, eu tenho aqui 0,5 litros, meio litro. Agora eu vou usar isso, ó, não vou usar mais o volume
em mililitros. Qual que é a fórmula da concentração? Concentração é o M1 dividido por V, não é? Então, ó, concentração vai ser os 200 gramas dividido por 0,5 litros. Gente, agora uma dica, ó, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então não precisa ficar montando continha, tá? Então, ó, 200 dividido por meio é a mesma coisa, pensa, 200 vezes 2. Resultado final, 400 gramas por litro, tá? Esse seria um exemplo de exercício, bem dos mais simplesinhos, dos mais basiquinhos, tá? Existem outros exercícios que vão perguntar outras coisas, por exemplo, a massa, o volume. Aí, vamos lembrar, fazer uma coisa, colocar, fazer um triângulo. Esse triângulo serve para qualquer fórmula desse jeito. Aí divide o triângulo ao meio e a metade de baixo divide ao meio de novo. Como que é a fórmula da concentração? Concentração é massa do soluto dividido pelo volume, né? Se eu quiser saber qual a concentração, eu escondo a concentração. Qual que é a fórmula? Massa sobre volume. Se eu quiser saber a massa, escondo a massa. Qual vai ser a fórmula aqui para encontrar a massa? Concentração vezes o volume. Se eu quiser saber volume, massa dividido pela concentração. Então esse triângulo serve para densidade, serve para velocidade. Enfim, é o triângulo mágico que vai ajudar bastante a você saber as outras representações, tá bom? Vamos fazer mais um exercício aqui de um outro exemplo de concentração comum. Olha só, um outro exemplo fala assim, quer ver? Que massa eu devo usar? Qual que é a massa do soluto? Ficou bem feio. Qual que é a massa do soluto M1 que eu devo colocar lá na balança para fazer uma solução de concentração 20 gramas por litro, tá? Quero que no fim a concentração seja essa. E eu tenho para usar 2 litros de solvente, tá? Então eu quero saber quanto que eu coloco de soluto. Bom, fórmula inicial é concentração, é o M1 sobre V. Dessa vez, eu já sei a concentração que eu quero, 20 gramas por litro. Eu não sei qual que é a massa, mas eu sei que o volume é de 2 litros. Se eu usar o triângulo, que eu fiz o favor de apagar aqui, né, deixa eu colocar ele de novo aqui. Se eu usar o triângulo, o que eu quero encontrar mesmo? Massa. Escondo ele, ó. A massa é concentração vezes volume, e é mesmo, ó. Se eu passar uma diagonal aqui, os números que estão na diagonal sempre serão multiplicados. Então, ó, o M1 é 20 gramas por litro vezes 2 litros. Litro, eu corto com litro, massa que eu devo colocar lá na balança, 20 vezes 2, 40 gramas. Essa é a concentração que eu devo trabalhar para chegar nessa representação, tá? A concentração do soluto, 40 gramas de soluto, a dissolvo em 2 litros de água. Quando eu fizer isso, em cada litro eu terei 20 gramas. É isso que ele quer que você entenda, tá? Agora, gente, nós vamos, na próxima aula, trabalhar com mais exercícios, tá? Mais exercícios relacionados a coisas assim do nosso dia a dia. Por exemplo, o que eu vou ensinar para vocês? Os refrigerantes tipo cola, tá? Eles têm na sua estrutura um determinado ácido, que se chama ácido fosfórico, onde o seu corpo tem um limite muito restrito para ingerir. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês quanto que é esse limite que nós suportamos e quanto que cada um de nós suporta desses determinados refrigerantes. Ou seja, para você saber que muitas vezes esse exagero vai comprometer outros fatores lá no seu corpo, tá? Então, nós vamos ver na próxima aula esses exercícios aplicados, tá? Ao nosso dia a dia sobre concentração comum, tá? Vamos fazer mais uma aula, porque como são muitos exemplos, a gente precisa estender um pouquinho mais essa informação, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima aula.